A Procuradoria-Geral da República decidiu, sim, que vai prosseguir nas conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, visando uma colaboração premiada. Um acordo desse tipo já foi rejeitado pela Polícia Federal. Ela considerou que Vorcaro tem praticado o que chama-se oferta seletiva de informações. A reportagem é de Luciana Amaral. Daniel Vorcaro mantém as tratativas com a Procuradoria-Geral da República depois da Polícia Federal rejeitar a proposta de delação. Uma saída pode passar por um ressarcimento próximo aos 50 bilhões de reais do rombo no Fundo Garantidor de Crédito e no BRB. Enquanto isso, mais uma vez, PT e PL insistem na instalação da CPMI do Master, iniciativa com nenhum apreço do Centrão, nem da cúpula do Congresso. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se recusou a ler um pedido de criação do colegiado na sessão conjunta desta quinta-feira. Na tribuna, Flávio Bolsonaro disse não ter nada a esconder da relação com Vorcaro. Petistas, então, logo relembraram a gravação, chamando o ex-banqueiro de irmão, o que resultou numa troca de acusações de parte a parte. O Planalto vê desgaste em Flávio Bolsonaro não só pela revelação das mensagens e do encontro com Vorcaro depois da primeira prisão, mas também pelas explicações para tentar contornar o caso. A avaliação é de que o concorrente passa a imagem de desorientação, piorada pela troca do marqueteiro-chefe da campanha. Quem imaginava que aquele menino, que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, estivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai? O valor que Flávio pediu a Vorcaro é menor do que o citado por Lula. Mesmo assim, o episódio deu munição ao PT, que criou um novo mote para atacar o adversário: a Lei Daniel Vorcaro, em contraposição à Lei Rouanet. Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. Uma das principais preocupações da pré-campanha de Flávio é de que Trump impõe um novo tarifaço ao Brasil. O temor é de que o Planalto volte a surfar na narrativa em defesa da soberania e de que o Lula abra distância de vez nas pesquisas, desgastando o clã Bolsonaro ainda mais. Chris, nas análises que vocês da Eurásia têm feito para os clientes de vocês que estão espalhados pelo mundo, vocês têm dado uma ênfase muito grande no fator político relacionado ao escândalo Master. E vocês fazem previsões a respeito disso. Vocês consideram que a tendência desse escândalo é ganhar mais ímpeto, mais dinâmica. E o que é o cenário que você traça a partir daí? Olha, quando a gente olha a eleição, é claro que a candidatura do Flávio Bolsonaro sai arranhada e está passando por uma crise. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos mais de 5 meses da eleição. Não é um escândalo que chegou na campanha do Flávio 3, 4 semanas antes da disputa. Então, tem muita coisa pela frente. Nos parece que vamos entrar num ciclo, né, de muita manchete saindo dessa linha investigativa. Se vai, não vai ter uma delação premiada com Daniel Vorcaro, mas se não tiver, é porque o ministro André Mendonça conclua que não está entregando o suficiente e também existe uma certa confiança na linha investigativa da Polícia Federal de poder chegar a mais evidências. Então, temos já contratados, né, novos desdobramentos, novos atores, e a conclusão que provavelmente vai sair disso é que o eleitor vai chegar à conclusão que a maioria dos políticos são corruptos. Né? Você vai ter denúncias de corrupção do lado do governo, no campo da oposição e do Flávio Bolsonaro vai acusar o lado do governo. É claro que o que foi exposto na semana passada vai ser utilizado contra o Flávio Bolsonaro na sua campanha, pode vir novos desdobramentos. Então vai ter esse mar de lama. E o que reforça para nós, na Eurásia, é que tem espaço, sim, para um candidato da direita que não seja Flávio Bolsonaro chegar no segundo turno. E quando você olha pesquisas qualitativas, é nítido que tem um cansaço com lulismo e bolsonarismo. Então, esse pano de fundo que a gente já conversou nesse programa, William, também, que você também, no seu programa do fim de semana, eu acho que fica realçado com esse ciclo investigativo. Então, eu diria que a campanha do Flávio, em tese, tem tempo para recuperar, não acho que está morta, claro que muito vai depender das novas investigações, mas esse lado de espaço para um outro nome é que me intriga mais e é difícil prever, mas espaço existe, e essa linha investigativa do Banco Master realça essa possibilidade. Grande dúvida, e hoje
hoje eu colhi os dados aqui da Pesata, com o Sérgio Denicoli, que esteve aqui essa semana com a gente, inclusive, é de que a situação ontem conosco. A situação do Flávio, hoje foi o segundo pior dia em menções negativas do Flávio desde quarta-feira passada, ontem foi o pior dia. Nas nuvens das redes sociais. Isso, nas redes sociais. Ele, pelo menos, vê uma situação muito difícil. A minha questão em relação ao que o Christopher coloca, o espaço para a segunda via, é que o espaço para a segunda via da direita, né? Ou para a terceira via, na verdade, eu acho que ela só se viabiliza com o bolsonarismo. Eu não vejo um espaço para um nome da direita, vamos chamar direita moderada, vamos chamar direita tradicional, sem o bolsonarismo. Né? Então, algum tipo de construção política para ter um nome forte contra o Lula, se for esse o caminho de um outro nome que não Flávio, teria que ter o aval do Flávio, da família e principalmente do pai. E eu não vejo esse cenário hoje, que eles estão muito resistentes, trocaram o marqueteiro, vem pelo menos mais um mês aí para tentar sair desse buraco que eles se meteram. Agora, vamos fazer um pouco assim, vamos dar um pouco de ré aqui nessa história, porque essa direita não bolsonarista, ela não caiu assim sem querer no colo do bolsonarismo. Ela topou essa aliança, ela escolheu essa aliança. Ninguém teve coragem ou peito para enfrentar e para criticar os bolsonaros e tal. Pelo contrário, quem acabou legitimando o bolsonarismo como o detentor da condução de uma candidatura à direita foi exatamente essa turma que hoje não consegue nem se desvencilhar e não consegue também ganhar o eleitor. Qual é o próximo movimento disso? Talvez o caso Master apresente um momento em que essas pessoas vão, até quase que obrigatoriamente em função das repercussões do caso, ter que tomar uma decisão. O quanto elas vão conseguir navegar fora do bolsonarismo, dada a adesão a esse eixo político no Brasil, aí eu não sei. Mas, assim, eu só não quero deixar aqui de lado, ou que a gente esqueça, que essa foi uma escolha de estratégia política dessas pessoas, desses grupos da direita, que acabaram ficando refém. Então, a escolha foi deles e agora estão presos a isso. A escolha foi deles porque o Bolsonaro foi o que sobrou no pós-Lava Jato. Essa direita, ela foi afetada pela Lava Jato e o Bolsonaro não. E aí que o Bolsonaro emerge em 2018, empurrando os tucanos para lá, entolados até aqui com Lava Jato também, e emerge ele. Então, foi um processo... com o bolsonarismo afetado por um caso de corrupção, essa direita vai sair como, né? Denicoli, a sua atividade profissional obriga você a olhar com lupa o que está acontecendo nesse grande universo das redes sociais. Ontem tivemos aqui conosco o profissional da área de pesquisa clássica, tradicional. Hoje queremos, através de você, ter uma ideia do que está se movimentando nessas nuvens digitais tão importantes na política brasileira hoje. Então, William, as redes elas têm apresentado as tendências antes das pesquisas, né? A gente já tinha observado, por exemplo, que o Flávio perderia, né, reputação, que o Lula não estava ganhando ao mesmo tempo. A pesquisa Atlas mostrou esses dados, né? Então a gente consegue antever aqui mais ou menos as tendências. E hoje foi um dia extremamente negativo para o Flávio. Ele chegou a 70% de menções negativas na rede. É algo inédito. Desde que nós começamos a medir o Flávio Bolsonaro nas redes, quando ele anunciou a candidatura, então é algo muito frágil. Quando um candidato chega a esse ponto, ele fica muito tóxico, até porque já é uma semana de desgaste. As narrativas que ele colocou em defesa dele mesmo, né? Ou seja, que geralmente as narrativas são colocadas para que a militância as encampe e depois faça a defesa. Foram narrativas frágeis, teve que mudar de versões durante muito tempo, então isso agravou a situação dele. Eu acho que hoje a candidatura do Flávio corre risco de se manter justamente por conta desse desgaste, que deve refletir não somente na candidatura dele, mas também nos cenários estaduais. A gente observa também uma fragmentação muito forte da direita nas redes. As direitas costumavam operar de uma forma muito unida na guerra narrativa das redes. Hoje ela está fragmentada, há briga dentro do próprio universo bolsonarista de direita, enquanto a esquerda tem falado unida e tem dominado as narrativas, o que também é muito prejudicial para o Flávio. Murilo, como é que a gente deve encarar essas constatações que o Denicoli acabou de nos informar, nos relatar? Como algo passageiro, naquela velha frase da política mineira, você olha para uma nuvem, ela está de um jeito, dali a pouco está do outro, ou você vê no que o Denicoli acabou de dizer algo mais perene, fundo,
digamos, até mesmo estrutural? William, a gente tem que olhar o passado recente. Antes mesmo da divulgação do diálogo de Flávio com Daniel Vorcaro, já havia uma situação onde Lula liderava, apesar de ser uma situação de empate técnico, por conta de alguns eventos. A própria rejeição do Jorge Messias colocou Lula, de uma certa forma, em uma posição antagônica em relação ao Supremo Tribunal Federal. Havia também a questão do desenrola, o anúncio dessas medidas, esse saco de bondades que o governo distribui, e também, antes disso, uma certa desunião dentro da própria direita, com questionamentos à candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, se nós olharmos o tracking uma semana antes do anúncio do diálogo do Vorcaro com o Flávio, do Flávio com o Vorcaro, porque não aparece a voz de Daniel nessa gravação, a situação dele já era de empate perdendo. Ele estava cedendo a liderança que ele vinha mantendo ainda muito que apertada. A questão da divulgação desses diálogos efetivamente traz um componente dramático para a candidatura dele. E não só o próprio fato em si, mas como os desdobramentos a seguir, as explicações, os questionamentos dos demais candidatos do campo da direita. Tudo mais é ruim. Evidente que a perda era mais ou menos esperada. Eu estava em Nova York lá na quarta-feira, quando saiu essa notícia. Alguns empresários ali ficaram consternados, achando, olha, isso aí vai terminar comprometendo a candidatura do Flávio. A perda ali de 6, 7 pontos era esperada, mas hoje, até há pouco, a perda ainda estava, de certa forma, gerenciada. Agora, os próximos passos é que vão dizer o que vai acontecer. Eu acho que a candidatura do Flávio subiu no telhado, mas a gente não pode dizer que ela vai cair do telhado. E até também pelo fato de que temos novas revelações que podem acontecer, que podem agravar a situação ou mantê-la do jeito que está. William.